Hello students! Nosso assunto de hoje é Simple Past. Simple Past, ou passado simples, serve para expressar ações que já foram concluídas, finalizadas, que já acabaram. O primeiro ponto para a gente entender é que existe uma divisão entre dois grupos. O primeiro grupo é o grupo de um só verbo, que é o verbo to be, e o segundo grupo são os outros verbos. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre passado de be. Be, vocês já sabem que significa ser ou estar, e já que eu estou falando de passado, tem duas formas que eu posso expressar que alguém era ou estava de alguma forma. Então, pode ser was ou were. Quando que eu vou usar was? Quando o sujeito for I, he, she ou it. Ou equivalente, ou seja, ao invés de she, pode estar escrito o nome de uma mulher. Quando que eu vou usar were? Quando o sujeito for you, we ou they, ou equivalente. Então, o verbo to be, was ou were, vai depender de quem é o sujeito. Vou escolher dois exemplos para montar frases para vocês aqui. She was my teacher. She was my teacher. Ela era a minha professora. They were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Então veja que nas duas situações eu estou falando de situações passadas. Se eu uso o passado de be, ela era minha professora, dá a entender que não é mais. Eles eram meus vizinhos, dá a entender que não são mais. Então esses dois exemplos são apenas para mostrar para vocês que para afirmar eu uso o verbo to be no passado, para negar vocês já conhecem o sistema do verbo to be, basta que eu acrescente not. Dessa forma eu estou negando. Eu posso juntar, contrair was com not, fica wasn't. E posso contrair were com not, fica weren't. Fica a critério de cada um usar da forma contraída ou não contraída. Isso não vai influenciar no significado do verbo. Para fazer perguntas, vocês também conhecem esse sistema. Ao invés de she was, eu vou colocar was she. Was she my teacher? Was she my teacher? Dessa forma, eu transformei uma afirmação em uma pergunta, colocando o verbo to be na frente do sujeito. Então, dessa forma que funciona passado de be, ou seja, quando eu quero expressar que alguém era ou estava. Porém, existem os outros verbos. Que verbos são esses? Trabalhar, comer, dormir, estudar, ir, ter e uma infinita lista de verbos aí. Todos esses outros verbos funcionam em um outro sistema, ou seja, não basta acrescentar o not para negar e não basta inverter sujeito e verbo para perguntar. Isso só funciona no verbo to be e nos verbos modais. Com esses outros verbos, existe uma outra divisão, que são verbos irregulares e os verbos regulares. Os verbos regulares, vou começar aqui por eles. Os regulares, o nome já diz tudo. Quando algo é regular, significa que ele obedece a uma regra. Que regra é essa? São verbos que, ao serem colocados no passado, recebem as letras E, B no final do verbo. Então, por exemplo, o verbo work, trabalhar,
Se eu quiser colocá-lo no passado, worked, basta acrescentar o ed. O verbo play, bastante conhecido também. Se eu quiser colocá-lo no passado, basta acrescentar ed. Existe então uma lista de verbos regulares, porém há também os verbos irregulares, e essa palavra já diz tudo. Irregular significa que não há uma regra. São verbos que, ao serem colocados no passado, eles não recebem ed no final, eles não têm um padrão, uma regra, cada um fica de uma forma diferente. Vou dar alguns exemplos para vocês de verbos bem conhecidos. O verbo eat, que é comer. Passado de eat, ate. Outro verbo comum, have, que significa ter. Passado de have, had. Então aqui tem duas questões a respeito desses outros verbos aqui. A primeira, saber quando um verbo é regular ou irregular, ou seja, quando ele recebe ed no final e quando ele vai mudar completamente. Então, quais são esses verbos de cada categoria e aqueles que são irregulares, qual é o passado deles, já que não existe um padrão. Então, students, o que eu posso falar para vocês é que existem duas formas para eu aprender isso. Uma é decorando e a segunda, que é a forma que eu recomendo, é praticando o inglês, estando em contato com o inglês. E à medida que você vai lendo, falando, ouvindo, essas palavras passam a ser conhecidas, você memoriza essas palavras, esses verbos, sabendo, portanto, identificar quais são regulares, quais são irregulares e como que ficam os verbos irregulares no passado. Tá? Algo muito importante, então, a respeito das negações e das perguntas. Vimos como funciona para o verbo to be e vocês já sabem que para esses verbos aqui funciona de uma forma diferente. Para esses verbos que não são to be, sejam eles regulares ou irregulares, eu preciso de um verbo auxiliar. E o verbo auxiliar do passado é did. Esse verbo auxiliar, o nome já diz que ele vem para auxiliar, para ajudar. Ajudar a quê? A fazer perguntas e negações. Portanto, na hora de negar, não basta acrescentar o not. Eu preciso acrescentar o verbo auxiliar mais not para negar. E para fazer perguntas, não posso colocar o verbo na frente do sujeito, mas eu posso colocar o verbo auxiliar na frente do sujeito. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui também. Então a frase é: You worked last night. Você trabalhou na noite passada. Para dizer que não basta colocar o not, como eu já disse. Então eu preciso colocar you did not work last night. You did not work last night. Eu tenho aqui o did, expressando o passado, já que ele é o verbo auxiliar do passado. Eu tenho not para dizer que não, para que ele negue este verbo que significa trabalhar. Ou seja, para dizer que você não trabalhou. Já que o did expressa passado, eu não preciso acrescentar o ed no verbo principal, indicando passado novamente. Uma vez só é suficiente. E para transformar isso em pergunta, basta eu colocar o verbo auxiliar na frente do sujeito. Did you work last night? Então, desta forma, colocando o did aqui na frente, já na primeira palavra eu mostro que é uma pergunta. O did, verbo auxiliar do passado, mostrando que essa pergunta se refere a algo que já aconteceu, está na frente do sujeito. Como o did já indica passado, eu não preciso fazer alteração no verbo. Qual é a conclusão que eu chego então, students? Que os verbos alterados, sejam eles regulares ou irregulares,
eles só servem para as afirmações. Nas negações e nas perguntas é o verbo auxiliar que vai aparecer. Aqui nas negações junto com o not e antes do sujeito nas perguntas. Eu posso fazer a famosa contração do did com o not, eu posso juntar essas duas palavras formando o termo didn't. Também fica a critério de vocês usar a forma contraída ou não contraída. Isso não vai alterar o significado do verbo. Eu vou dar mais um exemplo para vocês com o verbo irregular. She went to the mall. She went to the mall. Ela foi ao shopping. Para negar essa frase, eu vou usar o verbo auxiliar do passado junto com o not. Aqui já vou colocar da forma contraída. She didn't go. Por quê? Porque eu sei que go é a forma original, é o presente de went. Então, she didn't go to the mall. E para fazer a pergunta, vou colocar o auxiliar na frente do sujeito. Did she go to the mall? Ou seja, o did auxiliar na frente do sujeito expressando uma pergunta e ao mesmo tempo expressando que essa pergunta se refere ao passado, o sujeito e o verbo na forma original. Por quê? Porque se did, que está presente aqui na pergunta e na negação, já expressa passado, não é necessário que eu altere o verbo. Então, mais uma vez nós percebemos que essa alteração de verbo, seja ele regular ou irregular, acontece somente nas afirmações. Então, essa foi a nossa revisão sobre Simple Past. Goodbye, see you!